Começa agora mais uma entrevista Infomoney no especial Impeachment, hoje, quinta-feira, dia 12 de maio. Recebo hoje José Faria Júnior, diretor de câmbio da Wagner Investimentos. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, Paulo. Também desejar aí uma boa tarde aos nossos internautas. Bom, a pauta hoje é dólar, né? Acho que todo mundo está se perguntando para onde vai o dólar. Mas antes da gente começar com projeções para o ano, queria saber o movimento de hoje. A gente veio trabalhando o dólar, já emplaca uma queda de 12% nesse ano. E nessa expectativa do impeachment, hoje foi aprovado o impeachment na Câmara e a gente vê a reação do dólar subindo 1%. Para começar, por que o dólar está subindo hoje? Bom, hoje foi um dia chave, né? O Senado aprovou o afastamento da presidente e provavelmente acontece aquela mesma situação que ocorreu algumas semanas atrás, quando a Câmara aprovou o impeachment, né? O mercado se posicionou antes, então o famoso, né, no boato ele se posiciona, o dólar caiu no boato e quando deu o fato as pessoas estão um pouco colocando lucro no bolso, então ele está subindo no fato. Também o dólar hoje ele sobe no mundo, ele ganha do euro, a produção industrial da Europa veio ruim, uma queda mais forte que a projetada, ganha contra a moeda japonesa, o presidente do Banco do Japão, do Banco Central do Japão, está sinalizando que pode enfraquecer mais ainda o iene e o dólar sobe contra algumas moedas de commodity, como o australiano, a despeito da alta do petróleo. Então, assim, a gente tem um pano de fundo hoje positivo para o dólar lá fora, não muito positivo, mas é um pano de fundo positivo. E o BC, na tentativa de conter os ânimos também, fez swap reverso. E isso também ajudou a puxar a cotação. Então, acho que é um movimento normal. O dólar bateu ontem, fechou bem ali na mínima do ano, né, 13,45. E como ele sobe um pouquinho lá fora e teve o swap reverso, é normal ter colocar um pouco no bolso esses lucros dos últimos dias, né? Só para lembrar, na segunda-feira o dólar bateu 3,65 na máxima. Então, se ele bateu 3,45, já são 20 centavos o quê? Em 3 dias, tá? Também tem esse movimento de curto prazo de pôr no bolso. E essa reação imediata, tudo bem, o dólar está subindo hoje, uma correção até, né, do movimento da semana. Mas daqui para frente, nos próximos passos do Temer, qual que é a expectativa do dólar até o final do ano? Então, Paulo, queria voltar um pouquinho no tempo e explicar essa conjuntura. Nós lá da Wagner Investimentos entendemos que o dólar tem basicamente dois, vamos falar, motores, né? Dois vetores, que é o externo e o interno. Então, o interno, a gente já vai falar dele, só queria falar um pouco do vetor externo, que ele é importante e determinante. Bom, o que aconteceu em setembro de 2014? Se a gente for pegar a trajetória do dólar, o dólar começou a subir muito forte na segunda semana de setembro de 2014. E então, com a expectativa de que os agentes econômicos estavam ficando muito complacentes com o Fed. Ou seja, o Fed ia começar a subir os juros. E aí o dólar começou a subir contra todas as moedas do mundo inteiro. Moedas de commodities, seja da Austrália ou do Canadá, e moedas de reservas como o euro e o iene. Bom, e o que aconteceu esse ano, né? Quer dizer, nós estamos falando de setembro de 14, o que aconteceu com esse ano, que no Brasil no dia era a quarta-feira de cinzas. Em fevereiro, a Janet Yellen, que é a presidente do Fed, vai ao Congresso americano e transmite, sinaliza que o Fed vai ser mais complacente na alta dos juros dos Estados Unidos. Então, assim, quis o destino, né? Dólar sobe no mundo a partir de setembro de 14, Brasil entra em eleições para presidente em setembro de 14. E a Dilma ganhou a eleição. E o mercado não gostou. Mas o dólar já subia no mundo inteiro. E o que aconteceu logo depois que Yellen vai ao Congresso e fala no Congresso americano esse ano, desistindo de subir os juros, muitas vezes? O impeachment ganha força. Se a gente for lembrar um pouco, em meados de fevereiro desse ano, o governo estava tranquilo com relação ao impeachment. As agências de risco
também não sinalizavam a chance de um impeachment. O Pisciani foi reconduzido à presidência do... o Pisciani foi reconduzido à liderança do PMDB na Câmara, e isso estava dando uma tranquilidade para o governo. O STF fez um rito que beneficiou o governo, ele conseguiu manter a liderança favorável no PMDB, mas dias depois, prisão do Marqueteiro, no início de março, na quinta-feira, né, acho que foi dia 3 de março, teve a delação do Delcídio, depois a condução coercitiva do Lula, e ali aquela coincidência do Fed, não vou subir tanto mais os juros, e com o impeachment ganhando força, não teve outro destino o dólar no Brasil a não ser cair. Então ele sobe numa conjunção de Fed subindo os juros, Banco Central americano, fator externo e interno, e eleição. E cai, é incrível, cai simultaneamente com Yellen falando, olha, não vamos subir tanto os juros, porque em dezembro, antes do Natal, o Fed fez uma reunião e subiu os juros pela primeira vez em 10 anos. E a projeção do Banco Central americano é o que, 2016 vai subir o juro 4 vezes. Então, o juro americano ia subir 4 vezes esse ano. Aí Yellen transmite, não, deve subir uma. Então, o que acontece? Os Estados Unidos é um aspirador de dólar, né? Um aspirador de posse, sobe juros, vai sugar o dólar. Se não vai subir 4 e vai subir uma vez, então o mundo viu uma janela de oportunidade e aí o dólar no mundo inteiro cai esse ano. Cai contra a moeda do Canadá, contra a Austrália, cai contra o euro, enfim, e cai contra o real. Então esse fator ele é muito importante. E até que ponto que essa queda pode ir aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Bom, nós estamos vendo também um movimento muito importante do petróleo. O que isso quer dizer? O petróleo ele é a principal commodity mundial. O índice de commodity basicamente tem 40% de energia, aí é petróleo, gás, gasolina, enfim, mas 40% dele é energia. E os metais, como cobre e alumínio, 30% do custo de metal é energia. Então, quando o petróleo sobe, ele carrega as commodities com ele. Um pouco do milho, porque o milho você faz álcool, um pouco do açúcar, que o açúcar você faz álcool. Então, o petróleo puxa todas as commodities para cima. E a correlação real com commodities é perfeita. Como as commodities estão aí para subir mais uns 10% esse ano, do ponto que está hoje, 10 ou um pouquinho mais, a chance do dólar aqui no Brasil é cair mais. Quer dizer, o movimento externo do Fed de parar de desistir de subir os juros, subir uma vez no Natal desse ano. Por quê? Porque como vai ter eleição americana, o Banco Central americano historicamente não sobe juros ou não corta juros, não faz nenhum movimento antes das eleições. Junho seria a última data para o Fed subir os juros. E no mercado não aposta nisso. O dado do emprego americano foi fraco. Então o Fed sobe os juros depois da eleição. Então mais cedo, provavelmente é dezembro. Então essa janela de oportunidade do dólar no mundo de cair. Commodity subindo, puxada por petróleo. Uma queda da produção americana de petróleo, um aumento do consumo fez o petróleo subir. Então como as commodities vão subir e o dólar lá fora continua fraco, o real, por essa inércia externa, ele tem que se apreciar. O dólar tem que se apreciar pela própria inércia externa. Internamente, o que acontece? Bom, no início do ano todo mundo pessimista, né? Dólar, bom, colocamos no meio, né? A gente tinha um call de dólar dele subir 15%, 20% em relação ao fechamento do ano passado. Eu falava de dólar muito acima de 4... 4,50. Exatamente. Acima disso. O nosso call era até 4,80, né? Bom, o que faz você mudar de mais 15, mais 20 para menos 15? Bom, se ele fechou a 4, em vez de ele subir 70, 80 centavos, ele vai cair talvez para um 3,30, né? Nossa ideia é que ele tenha a chance de ir para 3,40, 3,30. Olha, é o fator externo, a gente já comentou. O Banco Central americano desistiu de subir os juros 4 vezes, vai subir uma, se subir em dezembro. Então o mercado externo, o dólar cai contra todas as moedas e as commodities estão subindo. E aqui dentro,
Quando o Joaquim Levy saiu da Fazenda, e o impeachment estava com baixíssima chance de continuar, e o governo sem ter capacidade de fazer reformas, você terminou, por exemplo, a dívida bruta sobre o PIB em 2015 com 66%, que é muito. Mas as projeções indicavam que ela ia subir até o final do governo Dilma 50%, de 66% para 100%. Bom, se o Fed sobe o juro 4 vezes esse ano, e se a dívida pública sobre o PIB vai subir 50% em 3 anos... Era plausível esperar um dólar acima de 4,50. É lógico, os agentes... O Brasil, ele era investment grade. De repente, estão hoje 2 degraus abaixo do grau de investimento. Era investment grade até novembro, mais ou menos, do ano passado. O Joaquim Levy saiu e perdeu os ratings todos. Continua perdendo os ratings, com a saída dele antecipou. Então a gente virou junk. E essa expectativa da falta de medidas aprovadas para controlar a dívida. E aí, se a dívida vai subir 50%, a dívida bruta sobre o PIB, para onde vai o dólar? Consequentemente, com a volta do impeachment, hoje o mercado acha assim, olha, fechou 66, fechou, vamos para 80. Quer dizer, em vez da dívida ir para 100% do PIB, ser igualzinho ao PIB, ela vai ser 80%. É muito, mas é bem menos, é bem mais fácil de controlar. Então, se o governo Temer for bem sucedido, provavelmente aí os nomes aí do Meirelles, que foi confirmado, né? Provavelmente do Ilan Goldfagen para o BC e talvez o Mansueto de Almeida para o Tesouro. Os nomes vão ser anunciados em algumas horas, né? Mas já foram confirmados. O Mansueto é o mais na dúvida, né? Que seria o secretário do Tesouro. São nomes que sabem o que tem que fazer. A Previdência foi para o Ministério da Fazenda, isso é importante. E, então, para fazer esse arranjo, né? O programa Ponte para o Futuro, ele é bem claro nisso, que a Previdência é insustentável, está no programa do PMDB, o Ponte para o Futuro, que a Previdência é absolutamente insustentável. O Brasil gasta 12%, 13% do PIB com aposentadorias e pensões, o que é igual um Japão. É muito dinheiro. Então tem que fazer algum tipo de reforma, isso aí está bem claro no programa, e consequentemente também cortar juros, que isso também faz parte do programa do Ponte para o Futuro. E as projeções já indicam uma queda do juro Selic para o ano que vem para 10%. Então, acho que essa mudança desse clima, né, que já vem aí desde a condução do Lula, sobretudo, a condução do Lula para a Polícia Federal no início de março, está fazendo os ativos brasileiros serem reprecificados. E poderia ter uma hipótese do dólar estressar ainda mais do que esses 3,30? Cair mais? Cair mais, exato. Vamos lá. O que aconteceu, então, quando o quadro do impeachment ficou bem mais claro para o mercado? Tem mais ou menos uns 70 dias isso. A gente observou que tem um ativo no mercado financeiro que chama CDS, que é o Credit Default Swap, traduzindo. Se eu quero investir no Brasil, compro um seguro. E esse seguro era 5% ao ano. Então, um estrangeiro vem para o Brasil, vou comprar um título brasileiro? Vou. Mas o custo para me proteger de um calote é de 5% ao ano. É um custo muito alto. Hoje, esse custo é de 3,3% ao ano. Então, o estrangeiro ele já está enxergando o Brasil como um país mais seguro. De cair de 5% para 3,3% é muito. Bom, em 2013 era 1% ao ano. Bateu 5%, agora está 3%. Só que na Rússia, Indonésia e Turquia, esse custo é 2,5%. Então o Brasil pode ter ainda um custo de seguro sobre os títulos brasileiros mais baratos, o tal do CDS, pode cair mais uns 20%. As commodities sobem, que é a nossa perspectiva. Então é até possível do dólar ir mais para 3,20. A gente
não seria uma surpresa total dele se aproximar mais do 3, tipo um 3,20, não seria impossível. A gente não está com essa cabeça de tão baixo. Mas se o custo de proteção da dívida cair mais 20%, e dependendo do movimento das commodities, é plausível que o dólar force mais um pouco para baixo, contra a vontade do programa do PMDB. Exatamente essa parte que eu ia entrar agora, porque a gente vem conversando já há bastante tempo, né, para até as matérias do InfoMoney. Você sempre solta um call matinal falando sobre o dólar. E tá, agora você comentou, né, dos fatores que levaram o dólar a essa queda. Tem o cenário externo, o Federal Reserve, as commodities em alta, e aqui o cenário do Brasil melhorando a perspectiva. Mas agora tem o contraponto, que é o programa Ponte para o Futuro, do PMDB. Sim. E você sempre vinha reforçando que é um programa que prioriza um dólar mais competitivo para o cenário internacional. Então, como que fica esse choque? Bom, vamos lá. O programa Ponte para o Futuro cita nas páginas 14, 15 e 18, se não me engano, 3 vezes ele cita a questão do câmbio. Bom, ele cita que as intervenções pelos swaps cambiais foram ruins, que é um custo muito elevado, então a ideia que passa é que eles vão acabar com os swaps. Aliás, o BC do Tombini já fez isso. 1/3 dos swaps cambiais já foram eliminados, tínhamos mais ou menos 105 bilhões, hoje tem mais ou menos 70 bilhões ainda que o BC deu para o mercado de swaps, já recolheu 1/3. Então, provavelmente o PMDB, a ideia do governo é retirar isso, não sei em qual velocidade. E ele também cita claramente em cortar juros e na página 15 do Ponte para o Futuro ele fala assim: o nível das reservas cambiais parece muito elevado. Então não acho que o BC vai comprar dólar. Bom, o Meirelles comprou avidamente dólar durante o governo Lula, né, quando ele estava no BC. Mas ele já tem 360 bi. E esses 360 bi custam 14% ao ano, que é a taxa de juros do Brasil, menos 2%, que é a taxa de juros internacional. Então esses 360 bi de dólares têm um custo muito alto, 12% ao ano de custo. Então o governo Temer não tem aparência de comprar dólar. Se eu compro dólar, eu tento evitar que ele caia muito, não parece. Parece que ele tem 2 coisas a fazer: continuar com os leilões de swap reverso, e aí talvez o primeiro leilão do swap reverso do governo Temer até dê uma estressadinha no dólar. Mas por que daria um... Porque ele vai estar intervindo, né? Uhum. Então talvez o primeiro swap reverso possa ter uma oportunidade para o dólar subir um pouco. Não é nada fácil o dólar hoje passar de 3,60. Difícil. Então quanto mais próximo de 3,55, 3,60... Essa semana a gente viu o Banco Central atuando... Essa semana não, nas últimos... Exatamente, atuando várias vezes ao dia, né, nessa tentativa de equilibrar, né, essa volatilidade. Então, talvez os primeiros swaps do governo Temer deem aí uma estressadinha no dólar, para o mercado entender como ele vai operar. Então, uma alternativa é ele diminuir os swaps. Tem um detalhe, né? Quanto mais ele diminuir os swaps, bom, o que significa? O Brasil tem 360 bilhões, 370 bilhões de reservas cambiais. E tinha 110 bilhões de swaps. Então, 370 menos 110, muitos analistas fazem essa conta. O Brasil tinha reservas líquidas de 260 bilhões. Se a metodologia é certa ou errada, não é o fato, mas muitos faziam essa conta. 370 menos 110, 260. Hoje, você tem só 70. Então, quanto mais o Banco Central eliminar os swaps, mais o Brasil vai ter as reservas liberadas. E isso é um fator que hoje pode segurar o dólar, na frente não. Na frente faz o dólar cair. O Brasil fica um país mais seguro. Então, a tendência do dólar no curto prazo pode ser subir, mas depois vai cair. E outra situação, o BC provavelmente vai cortar 200 bases esse ano da Selic. Eu falo isso porque se o Ilan
for o presidente do BC, o relatório de Itaú, que é o economista-chefe, coloca 12,25 para esse ano. Quando o BC começar a cortar juros, que não deve ser em junho, a última reunião do Tombini, né? Quando ele começar a cortar juros, vai sinalizar o quê para o mercado? O Brasil está melhorando. E aí vai continuar entrando dinheiro. Quando a inflação bateu 10,5%, a Selic era 14,25%. A inflação agora, projetada, está mais ou menos, se você eliminar o primeiro quadrimestre do ano, então tira o primeiro quadrimestre, vamos ver daqui para frente, está em torno de 5% ao ano. Então 14,25% são 9% de juros reais, que é mais do dobro dos juros reais que a gente estava vendo algumas semanas atrás. Então essa Selic gigante que ficou está ajudando ajudando o dólar a cair também. Está difícil você comprar dólar hoje, com essa Selic tão alta. O corte da Selic, no primeiro momento, vai ajudar o dólar a continuar animadinho, para baixo, porque o Brasil está melhorando. Mas são as duas armas. Essa reunião do Copom de agosto, ela poderia ser um momento ali que o dólar poderia testar essa casa dos 3,30? Poderia. Aliás, a nossa ideia, assim, que o dólar está numa janela. E essa janela, lá para... É difícil falar a data, né? Coisa mais difícil que tem. Mas lá para setembro, outubro, novembro, ela vai tender a fechar se de fato o Fed for subir o juro em dezembro. Então, a gente tem que ficar olhando lá fora e olhando aqui dentro. Então, se o Fed resolver subir os juros em dezembro, então o dólar cai e talvez feche o ano nesse nível um pouco mais alto. Não quer dizer que ele vai para 3,30, no nível que a gente está 50, 50, 60. Não quer dizer que o dólar vai bater 3,30 agosto, por hipótese, e vai fechar o ano a 3,30. Talvez ele feche o ano mais próximo do patamar de hoje, 3,50, 3,60, porque o Fed pode começar a subir os juros. E também porque o juro do Brasil vai cair, né? Então você tem aí alguns movimentos que, para nós, o dólar não é continuamente para baixo, igual foi no passado. Esse é o primeiro aspecto. A gente tem que lembrar que o Fed vai subir. E no momento que ficar mais claro que ele vai subir, o dólar vai tender a se fortalecer. A China é sempre uma dúvida, mas o fato é que vai crescer menos. E ela crescendo menos também não ajuda muito a gente. Então, provavelmente, a tendência do dólar é cair e fechar o ano por volta um pouco mais alto, né, do patamar atual. Então, acho que a oportunidade de comprar dólar mais barato é um pouco mais para frente. Com um fundo podendo se formar ali em meados de agosto, na segunda metade do ano. Porque aí a gente entraria num segundo ponto que eu queria discutir com você, que é a questão da repatriação, que você também colocou como um ponto que pode começar a pesar no segundo semestre. Então, eu tenho feito comentário da repatriação ou regularização dos ativos desde outubro do ano passado. E é curioso, né? Assim, primeiro, a regularização dos ativos podem trazer basicamente dois, vamos dizer, benefícios, né? Hoje estima-se que o déficit do governo vai fechar o ano em torno de 100 bi de reais. Lógico, a gente não sabe o tamanho de esqueletos que tem aí. E essa questão da renegociação dos estados é muito importante. Então, que também foi um call nosso do ano passado, essa dívida de estado vai incomodar. E acabou que aconteceu esse incômodo tremendo que está hoje. Mas supondo que consiga fazer o acordo com os estados, há uma expectativa de fechar o ano com 100 bi de déficit público. Mas, nessa conta, até onde eu sei, não está entrando a possibilidade de um valor equivalente de 80, 100 bi de pagamento de impostos devido à regularização / repatriação dos recursos do Brasil. Bom, traduzindo, estima-se que deve ter lá fora em torno de recursos regularizáveis em torno de 200 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares. Aliás, o valor estimado é o dobro disso, de 400 bi de dólares lá fora, mas estima-se que uns 150 bi seriam passíveis de regularização pelos brasileiros que moram no Brasil e que mandaram dinheiro para o exterior sem fazer as devidas comunicações. É um dinheiro que é considerado honesto, quer dizer, eu trabalhei,
honestamente, ganhei o dinheiro, mandei para fora, mas não informei que eu mandei o dinheiro para fora. Esse que foi o erro. E você tem agora uma janela que pode ser que ela seja estendida, mas que vai até final de outubro para regularizar os ativos. E é muito importante só fazer um comentário, né? A partir de 2018, manter Caixa 2 no mundo vai ser muito difícil, com as novas normas de regularização de capitais no mundo inteiro. Então nós estamos diante da única janela de oportunidade de regularizar o dólar lá fora, pagando 30% de imposto, que para o Brasil é pouco, a uma taxa de câmbio de 2,65, que foi fixada como a última taxa de câmbio de 2014, então 30% de imposto a um câmbio de 2,65, e que você não vai ter problemas fiscais e penais. E esse é um ponto importante. Então você está diante de uma janela única, que o Brasil nunca fez isso. Outros países já, o Brasil não. Então se a pessoa que tem dinheiro lá fora não aproveitar, ele pode ter sérias dificuldades a partir de então. Vai custar mais caro e não vai ficar livre da parte criminal. Então provavelmente vai ter, agora com o Temer assumindo, e os agentes econômicos entendendo melhor a regulamentação da lei, ter uma aceleração na regularização dos ativos. Então é possível que tenha, quando você tem um ativo lá fora, você não é obrigado a trazê-lo para o Brasil. Você pode falar, eu tenho uma casa na Europa, em Miami, sei lá, e eu tenho ações, eu tenho nos Estados Unidos e quero regularizar. Eu pago o DARF, que é o imposto, eu pago o meu imposto e deixo o meu dinheiro lá fora. O imposto pode ser 100 bi. Então pode ser que aí que fica aquela questão. Se isso acontece, a situação fiscal do Brasil passa a ser menos dramática. Você vai ter 100 bi que vai cair. Esse dinheiro é dividido entre estados e federação. E pode entrar aí é muito difícil estimar, 10, 20 bilhões de dólares pelo câmbio de repatriação mesmo de dinheiro para algumas empresas, aplicar em capital de giro, alguém... E é uma conta que ainda não está precificada. Pouco precificada, muito pouco precificada. E quando que isso vai começar a entrar nas contas? Mas nas contas... Nas contas dos analistas, nas contas do mercado, para precificar já no dólar futuro mesmo. Eu achava que isso já deveria estar entrando mais rápido, né? A gente já veio falando isso desde o ano passado. Mas eu espero que, com o que a gente tem conversado, que esse processo vai ganhar força mais para julho. Não tanto agora, mais uns 2 meses. Que isso vai ficar um pouco mais claro. Também o governo está assumindo e quer entender melhor os esqueletos. Você que tem dinheiro lá fora, a pessoa que tem dinheiro lá fora também quer conversar com os advogados, entender melhor a lei. Tem muitas questões complexas nessa lei, dessa repatriação, não é tão simples. E com a mudança do governo ele fica mais tranquilo. Então acho que isso aí demora mais um tempo. Primeiro, para o governo assumir, rever aí um pouco essas questões dos esqueletos e das pessoas entenderem a lei, mas seria algo bem benéfico e que daria mais pressão para baixo no câmbio. Então, por enquanto, o câmbio é para baixo, alguma oportunidade em torno de 60 seria bom para vender, 3,30 é a nossa estimativa, eventualmente um pouco mais baixo por causa dessas questões aí. 3,30 podendo chegar aos 3,20. Pode chegar. A gente espera que ele feche o ano mais ou menos no patamar de hoje, quer dizer, por causa do Fed. José, eu queria agradecer sua presença aqui no InfoMoney. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso especial. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e uma ótima quinta-feira. Até mais.